Amigos, é o programa Muitas Vidas que está chegando em seu lar. Mais uma vez, agradecemos a sua atenção e está sintonizado conosco. O programa Muitas Vidas, todas as semanas, entrando em sua casa com um assunto novo, assunto que esperamos estar auxiliando a sua compreensão dessa existência terrena, que todos nós estamos revivendo situações, mas construindo o nosso amanhã. Todos nós estamos construindo. Então hoje nós temos a presença, mais uma vez, do nosso querido companheiro de muitos programas, o Rodolfo Calcabrini. Ele vem nos falar sobre um assunto que vai interessar para você. Por isso, lógico, vamos passar a palavra para ele, perguntando que, Rodolfo, como nós, seres encarnados que estamos, podemos então construir uma sociedade regenerada? Conta para nós, Rodolfo. Boa tarde, Zezinho. Boa tarde, queridos telespectadores, irmãos e amigos. A pergunta do Zezinho está nos trazendo a lembrança de que a instituição da família foi um laboratório em que o homem, o ser humano, decidiu tomar como base para estabelecer as suas leis. Portanto, as leis da sociedade elas vêm acompanhando o desenvolvimento do ser humano. Tanto é que, de épocas em épocas, ficam obsoletas e elas vão mudando pela força das circunstâncias. Mas vamos ao principal. Essa mudança, a que se deve? Nós, historicamente, vimos que a humanidade vem lutando sobre todos os aspectos consigo própria para entender o verdadeiro sentido da vida. Houve épocas em que a própria religião, era o estandarte da luta para se apropriar indevidamente das coisas. Avançando na história, nós vemos que hoje a nossa sociedade tem avançado muitíssimo. Portanto, passamos lentamente de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas como se dá esta questão? Vejamos, a cada época em que a própria sociedade começa a se corromper na sua própria moralidade e, ao mesmo tempo, a grande maioria vai avançando no entendimento desta moral, evidentemente que força a uma questão de necessidade de mudança. Assim também somos nós. Somente a necessidade, a dor e o sofrimento é que nos faz mudar. A sociedade como um todo é o espelho de cada um de nós. Se nós mudarmos, com certeza, a sociedade muda. Estamos nessa transição de mudança que acontece todos os dias. E não nos espantemos com o que a gente vê no nosso conturbado mundo, onde a guerra, o desinteresse, o grande egoísmo do ser humano está voltado estrategicamente pelos interesses superiores econômicos para continuar se mantendo dentro da materialidade, esquecendo de que nós somos filhos de Deus e temos algo importante a cuidar, que é o nosso desenvolvimento espiritual. Muito bem, Rodolfo, você falou em materialidade, eu gostei dessa palavra, mas nós estamos conversando antes do programa, a gente estava falando a respeito de interesses financeiros. Não seria, Rodolfo, hoje, na época que nós estamos, o dinheiro um fator de entrave maior para o desenvolvimento da sociedade? Não seria isso? Olha, nós acreditamos que o dinheiro tem uma função
extremamente importante na própria sociedade. Acostumamos a observar de que o capitalismo, ao mesmo tempo que a proposta do capitalismo seja a exploração do outro pelo próprio interesse, ele não deixa em si, intrinsecamente, de beneficiar milhares, quando não milhões, porque ele oferece trabalho. Então chegamos à conclusão de que, muito bem-vindos, sim, aquele pensamento, embora interesseiro, de um empresário que pensa que está ganhando dinheiro pela exploração de toda a sua equipe em volta, mas na verdade ele está oferecendo oportunidade ímpar, dando comida e pão para esses lares necessitados. Portanto, vemos na função do dinheiro um grande benefício para toda a humanidade. O comprometimento que o dinheiro pode dar está no próprio homem. Se ele não conhece ou não sabe usá-lo, ele está se comprometendo. Digamos que o ideal seria que os grandes capitalistas tivessem um conhecimento um pouquinho além da vida material, tivessem, digamos assim, a aventura de conscientemente se aceitar que estamos aqui reencarnados com uma função muito grande, uma missão específica, cada um de nós dentro da nossa condição. Então, nós teríamos sim uma sociedade em que ela mudaria completamente. Um dia chegará, por enquanto estamos um pouco longe disso. Bem, nós temos que falar da coluna no jornal Diário do Litoral. Todos os domingos, ali nós temos a coluna Coisas de Lá e de Cá, sempre convidando você a conhecer um pouquinho mais sobre Chico Xavier. Uma pergunta que fizeram a ele e ele respondeu para essa pessoa. Mas essa resposta serve para todos nós. Portanto, todos os domingos, no Diário do Litoral. Chico Xavier, sempre ali na página 2. Não perca. E nós temos que falar do Clube do Livro Cair Barchutel. Ainda estamos distribuindo o livro É Preciso Recomeçar. Um livro psicografado por Célia Xavier de Camargo, mas atenção, é um livro com 480 páginas. É deste tamanho, 480 páginas. E você vai pagar apenas R$16. É Preciso Recomeçar. Você encontra no cantinho da revistaria, no Hipermercado Extra, logo entrando à direita. É no cantinho mesmo, é um cantinho da revistaria. Na Zona Noroeste nós temos a Banca Dom Domênico, na Avenida Francisco de Domênico, esquina com a Avenida Nossa Senhora de Fátima. E atenção, em São Vicente, é na Praça do Correio, é a Banca do Livro Espírita André Luiz, a banca da nossa USE Municipal de São Vicente. Nós estamos entrevistando o Rodolfo Calcabrini. Estamos falando dessa questão da sociedade regenerada, sociedade em transformação, e estamos nos aprofundando um pouco mais, né? Entramos até na questão do dinheiro. Será que o dinheiro ajuda a regenerarmos uma sociedade, esse mundo de regeneração? Nós vamos depender do dinheiro? Vamos continuar conversando com o Rodolfo, porque agora, reforçar ainda, mais uma vez, Rodolfo, mas com tudo isso, você está apresentando dois lados da sociedade. Ainda assim, nós estamos caminhando para uma sociedade formada por homens de bem? Estamos caminhando para isso? Sem dúvida nenhuma, Zezinho. A sociedade como um todo está caminhando a passos largos para a regeneração. Se não vejamos, nós sabemos historicamente que houve povos pervertidos no passado que deixaram de existir. A sociedade corrompida, que muitas vezes passa a coabitar com a sociedade mais desenvolvida moralmente, eles também, esses homens, amanhã deixarão de estar no cenário terrestre. Ou seja, também vão morrer
embora hoje nos chicateiem com tantos sofrimentos. E o que estará acontecendo pós-morte? O que acontece é que esses homens que não se ajustam moralmente, eles passarão por a própria afinidade a habitar outros planetas tão desenvolvidos quanto o nível de moral deles próprios. Ou seja, deixarão de existir entre nós e somente poderão reencarnar novamente na Terra quando estiverem modificados na sua moral. Portanto, é esta mudança que nós estamos vendo todos os dias. É claro que nós gostaríamos que por um decreto, por uma razão, tudo mudasse rapidamente. Mas, meus amigos, somos espíritos eternos, onde o tempo não se mede conforme os padrões do ser humano. Tenhamos paciência e observemos, se não reencarnados, desencarnados também. Muito bem, Rodolfo, mas o programa Muitas Vidas vai para um intervalo rapidinho, nós já voltamos para continuar essa conversa com o Rodolfo a respeito dessa sociedade regenerada que nós estamos construindo agora. Nós já voltamos. Visagismo, arte de transformar. Realce seu visual com uma das melhores equipes de profissionais da região. Visagismo, arte de transformar. Corte, escova, hidratação, penteado, mega hair e química geral. Visagismo, arte de transformar. Rua Doutor Ademar de Figueiredo Lira, número 51, no centro de Santos. Telefone 3224-3318. Visagismo, arte de transformar. A confraternização da sua empresa, sua palestra ou sua cerimônia. Festa de casamento, aniversário, debutante. Abrescas, um dos melhores salões para o seu evento na região. Salões climatizados para até 300 pessoas, com muito conforto. Amplo estacionamento para 120 veículos sem custos. Segurança total em todas as dependências. E para realizar o seu sonho, podemos trazê-lo das alturas. Para o seu evento corporativo ou social, ligue a Abrescas 3234-1300. Abrescas. Tradição, qualidade, tecnologia e velocidade. Na Gráfica Guarani, você conta com profissionais altamente qualificados e tecnologia de última geração para a garantia do seu serviço. Você encontra os mais variados serviços de impressão em diversos tamanhos, na quantidade que você quiser, imprimindo tudo em grande escala ou em uma única unidade. Gráfica Guarani, Rua Amador Bueno 220 em Santos. Telefone 3202-7777. Ma che sapore spettacolare! Ristorante Pezzo, grelhados, massas e pizzas, bom gosto, capricho e sabor. Espaço Kids para os bambinos e para os pais, tranquilidade para desfrutar. Sim, temos delivery. Pizzaria Pezzo, um cardápio de peso, um grande sabor em todo lugar. Restaurante Pizzaria Pezzo, delivery 3289-1677. Um grande sabor em todo lugar. Pezzo! Estamos retornando ao programa Muitas Vidas, entrevistando Rodolfo Calcabrini. Estamos trabalhando em cima dessa questão da sociedade regenerada, o mundo de regeneração que tanto se fala. Mas eu voltei a usar o meu uniforme. Solidariedade, vista essa camisa. Somos solidários. Aliás, o Congresso Estadual de Espiritismo, promovido pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, o tema central do Congresso foi agora no final de abril, mas o tema central era solidariedade. E vamos trabalhar em cima dessa solidariedade.
Porque agora eu pergunto para o Rodolfo. Rodolfo, ser solidário é amar ao próximo, é conviver lado a lado com o nosso próximo, respeitando o nosso próximo? Zezinho, quando estudamos a Gênese sob o ponto de vista espírita, nos é mostrado de que toda a natureza, todas as leis da natureza são extremamente solidárias. Digamos que na química exercida no mundo mineral, nesta solidariedade entre um e outro componente, que se funde também abrangendo o mundo vegetal e animal, para depois retornar renovada numa perfeita evolução de vida. Nós vemos que, como seres humanos, temos, por exemplo, entre outras coisas, para nos alimentar, servirmos-nos da solidariedade de esses reinos que estão ao nosso benefício. O mundo, a natureza, é toda solidária. A solidariedade se estende até tal ponto entre os seres na sua convivência, no seu dia a dia, no seu trato comum, até mesmo por aqueles que nos apontam os nossos defeitos, já que eles passam a ser os nossos indicadores de onde devemos modificar a nossa moral. Portanto, ser solidário é reconhecer em cada coisa, em cada criatura, no próximo principalmente, a existência de Deus. Não ser solidário simplesmente é ignorar toda essa questão do amor. Ou seja, o amai-vos uns aos outros, longe de ser um mero sentimento, abrange algo extraordinário. Ou seja, é a base de toda a nossa vivência, que se projeta para o além e não se mantém dentro apenas do círculo material. Pois é, Rodolfo, você entrou num campo que justamente citava há pouco o nosso congresso estadual, né? E interessante que um dos palestrantes, ele chegou a entrar no campo da física, mostrando que desde o espaço sideral, toda a harmonia do universo, entrando no reino vegetal e animal, há uma solidariedade justamente entre eles. É o que você acabou de falar. Mas é interessante, porque ele entrou no campo da física que a gente fica meio com o pé atrás. Que, não é minha praia, né? Mas ele explicou tão bem que tudo se encadeia. Tudo que existe no universo é solidário um com o outro. Mas, Rodolfo, seria então, o que você acabou de falar, seria aí a proposta de futuro para uma sociedade formada, logicamente, por homens de bem? Vamos aprofundar um pouquinho mais? Sem dúvida nenhuma, nós entendemos que o nosso futuro está na conquista do amor. E, ao mesmo tempo, constatamos que estamos muito longe dele ainda. A sociedade perfeita será exatamente aquela em que reconheça a divindade, o respeito, a conquista da compreensão. Enfim, a criatura irá evoluir. Vamos conhecer os desígnios de Deus, vamos respeitá-lo através do amor ao próximo. Quando chegarmos lá, com certeza nós já estaremos transformados em criaturas que respeitarão o direito dos outros. Talvez transformemos este planeta
num planeta em que não só nos permita sermos pessoas justas, mas também sermos pessoas felizes, ou seja, evoluídas, em que nos preocupe mais o bem-estar e a felicidade do outro do que a nossa própria. Desta forma, nós estaremos sim renovando uma sociedade completamente diferente desta que nós vivemos neste momento, em que o amor passará a glorificar todos os nossos atos. No Momento das Vidas, conversando com Rodolfo Calcabrini, estamos falando da questão dessa transição que existe, essas mudanças que existem na sociedade, e a mudança começa por nós. Por isso nós temos que falar da nossa Feira do Livro Espírita, aquela feira permanente que acontece no cantinho da revistaria, no Hipermercado Extra. Livro Espírita a R$10. Não perca o Hipermercado Extra ali na Avenida Ana Costa. E também no Gasparzinho Lotérica e Papelaria, no Centro de Compras Miramar, na Avenida Epitácio Pessoa, 62, ali no Boqueirão, bem em frente à Rua Colômbia. Ali também você encontra livros espíritas a R$10. E nós temos uma notícia muito importante para todos nós. Interessa a cada um de nós. O Centro Espírita Nosso Lar, das Casas André Luiz, vejamos, as Casas André Luiz em São Paulo mantêm um núcleo do Centro Espírita Nosso Lar aqui em Santos. E ele está em novo endereço. Vejamos bem, a partir do sábado, dia 26, próximo sábado, dia 26, a partir das 14 horas, eles estão reiniciando suas atividades na Rua Pércio de Queiroz Filho, número 83, no bairro Encruzilhada. Então, o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, Pércio de Queiroz Filho, 83, no bairro Encruzilhada. Rodolfo, vamos arrematar esse nosso assunto. A gente vai lembrando assim, meus direitos terminam onde começam os teus. Seria esse lema, vamos dizer, para nós termos então uma sociedade solidária, uma sociedade justa, em que um respeite o outro, o respeito próximo. Zezinho, o respeito ao próximo, ele é, notadamente, uma das facetas do amor ao próximo. Quando falamos em justiça, quando falamos em um mundo melhor, quando falamos numa renovação interior nossa, quando falamos na renovação da própria sociedade, nada melhor do que lembrarmos das atitudes de nosso querido Mestre Jesus. Porque Ele, exatamente, nos diz como fazer e nos ensinou de que maneira fazer, já que Ele não só nos deixou o seu Evangelho como uma instrução, mas nos deixou o seu exemplo vivo, ou seja, o amor ao próximo com os braços, com o peito, com o coração, ou seja, a ação, a interação com o nosso próximo, não só visando a justiça das leis, mas visando exatamente a justiça divina, que é ela que nos mantém, é ela que nos orienta, através exatamente dos espíritos que estão desencarnados, que passam, devido à sua ligação de grande amor para nós, a serem os nossos guias, os nossos protetores, os nossos tutores. Portanto, se elevamos o nosso entendimento para o sentido da caridade pura, entenderemos que a imagem de Jesus vem em nosso auxílio, tirando-nos todas as dúvidas e como poderemos transformar não só a nossa criatura íntima, que é o nosso espírito, senão também a sociedade em que vivemos. Muito bem, Rodolfo. Obrigado, então, pela tua participação e trazendo esses lembretes. Esperamos que você, em casa, absorva esses lembretes que o Rodolfo deixou para nós e nos ajude
enfrentar o nosso dia a dia. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, amigos. Quem agradece sou eu pela oportunidade de estar aqui convosco e que o Senhor nos ilumine a todos com a sua paz, o seu amor, no qual nós estamos cobertos constantemente. E o programa Muitas Vidas fica por aqui. Mas na próxima semana temos um encontro marcado, sempre neste horário. Até lá! Existe somente uma idade para ser feliz, uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos. Uma só idade para se encantar e viver apaixonadamente, desfrutando de tudo e todos com toda a intensidade. Esse momento único da vida nós chamamos de presente. Convide os amigos, a família, enfim todos aqueles que são importantes em sua vida, para ajudar a celebrar esse momento tão especial, a sua festa. E venha para Abrescas, onde os momentos se tornam eternos e o seu sonho, realidade. Ligue Abrescas, 3234-1300. Visagismo, arte de transformar. Realce seu visual com uma das melhores equipes de profissionais da região. Visagismo, arte de transformar. Corte, escova, hidratação, penteado, mega hair e química geral. Visagismo, arte de transformar. Rua Doutor Ademar de Figueiredo Lira, número 51, no centro de Santos. Telefone 3224-3318. Visagismo, arte de transformar. Ma che sapore spettacolare! Ristorante Pezzo, grelhados, massas e pizzas, bom gosto, capricho e sabor. Espaço Kids para os bambinos e para os pais, tranquilidade para desfrutar. Sim, temos delivery. Pizzaria Pezzo, cardápio de peso, grande sabor em todo lugar. Restaurante Pizzaria Pezzo. Delivery 3289-1677. Grande sabor em todo lugar. Pezzo!